Bom dia, amigos da web, as pessoas que irão me ver nesta manhã. Hoje é sábado, hoje é dia 13 de julho de 2019. Eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que está no Salmo 32. O Salmo 32 está aqui marcado. Recebi essa mensagem de Deus hoje pela manhã. Amém? Eu estou lendo a Bíblia King James Version, a versão internacional mais aproximada dos originais. Salmo 32, escrito por Davi. Ele escreveu 2 salmos importantíssimos com o mesmo tema. O primeiro salmo foi o Salmo 51, em que ele demonstra o seu arrependimento pelos pecados cometidos. E o segundo salmo foi o Salmo 32. Por que Davi escreveu esses 2 salmos com tanto calor humano, com tanto fervor, tanta indignação quanto ao pecado, quando ele descreve a miséria que o pecado provoca no coração da pessoa? É porque ele havia pecado de uma maneira muito cruel. Ele estava no palácio, comandando as 12 tribos de Israel, num momento de grande prosperidade do reino, quando, em visita à sua área de lazer do palácio, ele viu uma mulher tomando banho seminua, que era Betseba, e ele a desejou no seu coração, a cobiçou, e usando o seu poder de rei, a sua autoridade, conduziu-a para o palácio e adulterou-se com ela. E Betseba se engravidou, e o seu marido estava numa guerra, conquistando uma cidade, um soldado fiel, junto aos guerreiros de Davi. E ele fez tudo para encobrir o seu erro, trazendo este soldado de volta para dormir com a sua mulher, mas ele não quis. Ele preferiu ficar junto aos outros companheiros de guerra que estavam na cidade, sem desfrutar do conforto do lar. Então Davi, para encobrir o primeiro pecado, ele cometeu outro pecado muito maior, que foi escrever cartas para o seu general para colocar Urias, o seu fiel soldado, à frente da batalha para que ele morresse. E junto com Urias muitos morreram, porque para que se concretizasse a morte deste herói de guerra, era necessário que colocasse a tropa em risco na linha de frente da batalha. E eles ficaram alvos das flechas atiradas das muralhas da cidade, e muitos morreram, entre eles Urias. E aí, quando Davi achou que tudo estava bem, que ficaria encoberto o seu pecado, Natã, o profeta de Deus, veio e o advertiu severamente. E Davi, naquela advertência, ele enxergou, viu a malignidade do seu pecado e também as consequências do seu pecado, porque o fruto
do seu amor com Betseba, o seu filho morreu. E ele, então, nesse desespero das consequências do seu pecado, ele escreveu o Salmo 51 e o Salmo 32. Eu vou ler o Salmo 32, que diz assim: bem-aventurados aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Davi se arrependeu amargamente, ele esteve no pó da terra, orou e se humilhou na presença do Senhor, e o Senhor o perdoou, embora todo pecado tenha consequências graves. Portanto, Davi, quando escreveu este salmo, ele menciona a coisa mais linda do mundo, que é o pecado perdoado. Ele seguiu todos os conselhos que o Senhor colocou na sua mente. O Senhor colocou na sua mente que ele deveria se arrepender amargamente. Ele se arrependeu. O Senhor disse a ele que ele deveria confessar o seu pecado perante o Senhor. Ele fez a sua confissão. E o Senhor o aconselhou a tomar uma atitude. E ele tomou uma atitude muito importante, porque ele sendo rei, ele assumiu o seu erro e tomou Betseba como sua esposa oficialmente. Ele correu um risco de ter rejeições por parte daquele ato, uma vez que Betseba não era uma mulher nobre, mas ele assumiu todos os riscos e assumiu Betseba como sua esposa. E deu a ela o amor que ela merecia. E com isso, Deus o agraciou com um segundo filho, que se tornou o poderoso rei Salomão. Um rei sábio, um rei que governou com prosperidade, e governou de grande valia para o povo de Deus, porque foi nessa época que Israel resplandeceu como uma luz para o mundo. Foi nessa época que o sábado, o dia do Senhor, foi propagado por todas as nações, e os reis ao redor faziam aliança com Salomão, visitavam Israel, e com isso eles tinham o contato com o Deus verdadeiro, com o Deus de Israel, que fazia prosperar o reino de Salomão. Mas nós estamos aqui procurando fazer uma grande lição desse Salmo 32. Diz aqui o verso 3, que diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Aqui diz o seguinte: o pecado que é inconfesso, que não é reconhecido por Deus, e que não há arrependimento, é um pecado que consome a pessoa por dentro, causa doenças graves. Muitas pessoas estão tendo problemas de câncer, estão tendo problemas de doenças graves, depressão, AVC, infarto do miocárdio e várias outras doenças que podem acometer as pessoas que são atormentadas por algum pecado praticado e não confessado. E isto acontece a milhões de pessoas pelo mundo. Portanto, essa é a razão do meu vídeo.
Se você tem um pecado em sua alma, no seu interior, um pecado encoberto, confesse o teu pecado e o abandone. Volte-se para Deus, porque o segundo passo da confissão é reconhecer que Deus é soberano e que Deus, ele é o autor de toda a criação, que ele é o soberano Deus, que ele é o Deus criador dos céus e da terra e que ele nos filma 24 horas. Portanto, nenhum pecado fica encoberto diante dele. Então, você reconhecendo Deus como este soberano criador e mantenedor de todas as coisas, você se arrependendo do seu pecado e o confessando e o abandonando, nunca mais cometendo o pecado que o fez definhar, você alcança misericórdia. E é isso que a palavra de Deus diz. Quando aqui no Salmo 32, no capítulo 3 e 4, que menciona, pois, no verso 4, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Então, quando você está com esse pecado dentro de si, não importa que pecado que seja, se é adultério, se é homicídio, se é roubo, qualquer coisa, você precisa se desvencilhar dessa culpa, desse pecado, porque senão você, além de sofrer doenças, sofrer dificuldades na saúde, você vai morrer e não vai ter a salvação. Você não será salvo, porque esse pecado vai tirar de você a coroa da vitória, a coroa da vida. Agora, se você confessa esse pecado de coração, reconhece a sua iniquidade, Deus é poderoso para te perdoar, seja qualquer que seja esse pecado. Diz aqui o verso 5, confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei, confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Portanto, neste momento, quando você confessa e abandona o pecado, você fortalece a sua fé. O verso 6 diz, dessa maneira todos os que têm fé orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não te alcançarão. Então Deus vai mudar o jogo da sua vida. Você que estava perdendo esse jogo, perdendo feio, perdendo de balaiada, mas Deus te dá força para empatar esse jogo e virar esse jogo da sua vida. Porque quando você confessa o seu pecado e quando você o abandona, você adquire forças espirituais. E Deus fica do seu lado para te dar a vitória que você precisa. Portanto, Deus se torna um abrigo seguro e Deus te livra das aflições da alma. Isso é muito importante. E você, então, se volta para a Bíblia e começa a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Você começa lendo a Bíblia, isto é para mim, isto é para a minha edificação, é para a minha instrução. E esta Bíblia torna-se uma instrutora grandiosa para você, te aconselhando aonde você caiu, aonde você pecou. E algo muito importante acontece. Muitos dos sofrimentos, da impiedade que você tinha, que o sofrimento é mortal, ele é interior, ele é material, ele é psicológico. Então, esses sofrimentos cessam da sua vida e você passa a respirar um ar puro,
um ar aceitável. Você passa a ter uma atmosfera de paz, de Deus em seu coração. Portanto, abandone este pecado que te atormenta, confessando-o ao Senhor e pedindo a Ele forças para que Ele te erga do pó, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você pode muito bem vencer qualquer pecado na sua vida, se você seguir esses passos. Primeiro, refletir sobre o que você fez e arrepender-se amargamente do que fez. Segundo, abandonar este pecado inteiramente. Terceiro, orar a Deus buscando forças. Quarto, pedindo instrução de Deus para que Ele te faça vencedor. Porque a Bíblia aqui diz que muitos que não fazem nada disso, que não têm a coragem de confessar o pecado, não têm a coragem de abandoná-lo, não têm a humildade de pedir a Deus forças. Diz aqui o Salmo 32, que você, como ímpio, como uma pessoa que guarda esse pecado na sua ignorância e no seu orgulho, na sua intrepidez, você, diz aqui o Salmo no verso 9, Salmo 32, verso 9, que você teria que ser como um cavalo ou a mula, que não possuem compreensão. Então, esse cavalo e a mula precisam de um controle externo. E é por isso que existem a cadeia, que existem as privações que acontecem quando a pessoa encobre o pecado e não o abandona. Por isso, você vai precisar de um freio, de uma rédea social, e você poderá até morrer mais cedo, como muitos jovens estão perdendo a vida através da carreira do crime. Abandone tudo que está te atrapalhando, abandone a droga, abandone o roubo, abandone a trambicagem, tenha uma vida reta diante de Deus, tenha uma vida limpa, e você irá ter a experiência de Davi. Davi, o único mérito que ele teve foi de que se arrependeu amargamente e que reconheceu o seu pecado e buscou a Deus de uma maneira completa. Que Deus te abençoe, que esse vídeo possa estar sendo útil para você. Você pode vencer essa coisa que está te devorando, que está acabando com a sua vida. Por favor, acredite em mim, acredite em Jesus e acredite na palavra de Deus. Muito obrigado.